Meus irmãos, que bom estarmos juntos nessa manhã, poder cumprimentá-los, saudá-los no doce nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos motivos para agradecer sempre. Temos a irmã Nancy de volta ao coro. Os coristas já a cumprimentaram, nós também a recebemos de volta com saúde, graças a Deus. Também o irmão Joventino está em casa, graças a Deus, depois de 73 dias no hospital, depois de uma cirurgia de transplante de fígado, seríssima, está no hospital. Venceu essa semana uma bactéria terrível, está em casa, graças a Deus. Sua esposa Iris, quem eu conheci, agradece a Deus, agradece a igreja pelas orações. Também o irmão Edinaldo. O irmão Edinaldo está em casa, fez uma cirurgia de joelho, está em casa, graças a Deus. E a irmã Aline saiu da UTI, está na enfermaria, graças a Deus também, logo voltará para casa. Meus irmãos, a palavra de Deus está em Esther, capítulo 5, livro de Esther, capítulo 5, nós vamos ler na tela 8 versículos, do 1 ao 8, vamos ler juntos. Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava assentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do teu reino se te dará, do reino. Respondeu Esther: se bem te parecer, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então disse o rei: fazei apressar a Amã para que atendamos ao que Esther deseja. Vinde, pois, que Esther havia preparado, disse o rei a Esther no banquete do vinho: qual é a tua petição e se te dará? Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu Esther e disse: minha petição e desejo são o seguinte: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã, e então farei segundo que... Muito bem, meus irmãos. Senhor Deus, nosso Pai eterno, Criador dos céus e da terra, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fala ao nosso coração, Senhor Deus, e encaminha-nos para a missão que o Senhor propôs, que o Senhor tem para nós. No doce nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós temos aqui a história de Esther. Já há alguns meses nós estamos vivendo nesse tempo, fazendo uma linha de horizonte entre o passado e o presente. Nós temos utilizado a palavra de Deus, ou temos sido usados pelo próprio Deus. Temos melhorado, eu espero que cada um de vocês, cada um de nós, esteja melhorando no seu trato familiar, no seu trato com a palavra de Deus,
no seu trato eclesiástico com a igreja, mediante os ensinamentos da palavra de Deus. Espero que os irmãos não sejam, ou que não sejamos meros religiosos, mas que a palavra de Deus, ela se cumpra em nossas vidas, que nós cumpramos a palavra de Deus em nossas vidas, em nosso tempo, como a palavra de Deus se cumpre em todos os tempos, e por onde ela passa, ela vai fazendo aquilo que agrada ao Senhor. É isso que a palavra de Deus faz. Espero que entre nós também seja assim, que entre nós não seja diferente. A ideia do texto, a ideia que nos salta à vista, é de coragem com sabedoria. Coragem com sabedoria. E nós temos Esther chegando para o rei, motivada pelo seu primo, pai, um pai primo, um primo pai. E ela, depois de decidir que ia falar com o rei, se veste nas roupas, nos trajes reais e vai falar com o rei. E o rei a recebe. Ela estava com Deus, ou em Deus, diante de um rei humano aqui na terra. E ela vai à presença do rei, mas vai depois de jejuar. Ninguém jejua sem oração, não serve muito. Tem que orar e jejuar. Então, o pedido no jejum de Esther, no jejum de Mordecai, no jejum de todo o povo que estava aflito com a sentença de morte, o pedido é pela sua própria vida, para que lhes seja dada a própria vida ou devolvida, porque quando eles souberam que iam morrer, eles estavam como alguém que tem um diagnóstico de câncer terminal. Eu vi essa semana uma pessoa com esse diagnóstico. Eu tenho câncer terminal. E ele estava sofrendo muito, estava sofrendo muito, já passou. Mas, meus irmãos, o povo de Israel tinha uma sentença de morte. E Paulo diz que isso é bom. Paulo considera, porque Paulo, ele consegue, meus irmãos, consegue ver coisa boa em tudo, até na morte. E a gente aprendeu a ver coisas boas na morte de Cristo e na nossa própria morte. A gente aprendeu a ver coisas boas em situações que não são tão boas. A gente tem aprendido a fazer uma leitura com a Bíblia, uma leitura com a mente de Cristo. A gente tem aprendido a fazer essa leitura. E aí Paulo diz que nós temos em nós a sentença de morte, ou uma sentença de morte. Para quê? Ele responde: para que não confiemos em nós mesmos, para que confiemos no Deus que ressuscita mortos. Então, para que a gente não confie em nós mesmos, nós não confiemos em nós mesmos, nós temos sobre nós, sobre todos nós, uma sentença de morte, para que confiemos no Deus que ressuscita os mortos. Então, a rainha Esther tinha sobre si uma sentença de morte. O povo judeu tinha sobre si uma sentença de morte. Aí eles vão jejuar. E esse jejum, com um pedido a Deus: livra-nos da morte, livra-nos da morte. E ela vai ao rei conversar sobre isso. E ela chega diante do rei com as vestes reais. Vestes reais. Ela se parece com o rei. Ela é a rainha. Ninguém
ninguém no reino se vestia como o rei e a rainha. Ninguém. E ela vai assim para falar com o rei, identificando-se com ele, identificando-se através das vestes. Ela se pronuncia diante do rei como uma com ele. Você já viu que os casais eles se parecem ao longo dos anos? Esther já estava há uns 4 anos casada com Assuero. E quando ela chega, ele para tudo, deixa de olhar para todos e olha fixamente para Esther, a sua rainha. Se encanta com ela. E aí tem um cetro real que ele estende, e ela já entende aquela ação, e ela recebe aquele cetro, aquele bastão, e se aproxima do rei, e ele propõe a ela que ele pode lhe dar até metade do seu reino. Os reis são assim, sabe? Eles fazem promessa. Os governantes são assim, eles fazem promessas quando estão querendo se eleger, principalmente. Mas nem sempre um rei, eu já vi outros reis prometendo metade do reino. Lembra de Herodes? Prometeu metade do reino. Mas dar que é bom, mais difícil. Mas parece que Assuero tinha boa intenção. E Esther se aproveitou dessa situação. Ela precisava de uma resposta às suas orações, ao seu flagelo, ao seu jejum. Ela precisava de uma resposta. E aí, ela, vestida dos trajes reais, que combina com o rei, e nós devemos lembrar do tema de missões estaduais, que em Cristo somos um. Então precisamos vestir as vestes reais, vestir as vestes de Cristo, se santificar como a noiva do Cordeiro, viver em atenção, olhando para Cristo. Então nós somos um em Cristo. Então devemos viver, nada de postagens que mostram o corpo, nada disso. Para que isso? Então, vestes reais, trajes reais, vamos viver. Nós somos um em Cristo. Cristo é o nosso rei. É maior do que Assuero ou não é? É. Cristo é maior do que Assuero? Sim. Então, se Esther veste aqueles trajes reais para se encontrar com o rei, como é que a gente vai vestir de qualquer jeito? Não dá, não é, irmão? Então, cada um tem a consciência, vista-se com as vestes reais. Ninguém vai de paletó na praia, né? Mas tenha moderação, De preferência vá cedinho, né? Para não pegar aquele sol que queima a pele e também para evitar os excessos. Também nas academias, mas não é disso que eu vou falar hoje, não é disso que eu quero falar. Os irmãos já sabem disso tudo, sabe? Isso aí é só né? Mas os irmãos já sabem de tudo isso. Só para lembrar os irmãos, que alguns estão esquecidos, alguns chegaram depois. Vista-se com trajes reais, vestes santas. Apresente-se diante de Deus como homem, como mulher. O homem, homem, a mulher, mulher. E vista-se com trajes reais, que não entristecem o Senhor. E não mancham o nome do Senhor. Amém? Muito bem. Então, mas isso era só um lembrete ligeiro, porque não é disso que eu vou falar. Mas aí, meus irmãos, Esther, ela vai falar com o rei. E também sobre família, ou ainda sobre família, nós estamos aprendendo o tempo todo a viver em família. Quero dizer aos irmãos, eu digo aos irmãos que não deixe de compartilhar tudo com seu cônjuge. Não deixe de compartilhar tudo com seu cônjuge. Um dia Mazinho disse lá
no conselho diretor da igreja. Irmãos, se eu vier no ônibus e passar por uma loja no ônibus, vindo do trabalho, se os meus olhos focarem ali naquela loja, uma promoção, é uma promoção imperdível. Eu desço do ônibus e vou até a loja e faço um esforço e compro aquilo ali. Ou eu continuo no ônibus com aquele sonho, vou para casa, converso com a minha esposa e os dois voltamos juntos e compramos. O que é mais sensato? Não é fazer a segunda opção? Não é verdade? Compartilhe tudo, não deixe de compartilhar com seu marido. Principalmente as mulheres que são mais consumistas. São ou não? São. Segundo, depois você discute isso, tá bom? Depois você discute isso. Segundo, não faça promessas que não vai cumprir. Não prometa o que você não vai dar. Seja sincero, seja verdadeiro, não minta. Não faça promessas que você não vai cumprir. Você sabe que não dá, você sabe que não vai fazer. Aí, para se livrar daquela situação, você promete. Você promete. Olha, quando Nilma diz isso, eu gelo. E ontem eu cheguei de 2h da madrugada, 2h20 da madrugada, vim de Terezinha, foi uma festa grande ali, dia do missionário, estava lá Mary, Vigílio, Cássia, Jair, uma festa grande, as nossas congregações bem representadas. Fui com o pastor Valdemir, o irmão Ivandi, foi uma festa. E aí, meus irmãos, quando eu cheguei em casa de 2h20, minha irmã trouxe bolo para mim. E agora, irmã Dilce? Minha irmã, eu gelei. Mas a gente saiu correndo, não foi, irmãos? Saiu correndo para ver se chegava em casa essa hora para estar aqui agora de manhã. Mas meus irmãos, e os irmãos lá, hospitaleiros, muito hospitaleiros, convidando a gente para dormir lá. Aí eu perguntei a Luiz Vigílio, você deixa eu dormir na sua cama, você cede a sua cama para a gente dormir? Aí ele gaguejou, não vou ficar. Mas eles são muito hospitaleiros, são uma bênção, nossos missionários. Mas, meus irmãos, não faça promessas que você não vai cumprir. Isso é sério. O rei disse, olha, eu vou te dar metade do palácio, metade do reino. Herodes disse, eu te dou metade do reino. Aí a mulher, Herodias, pediu a cabeça de João. E agora? Você vai dar a cabeça de João? Cabeça de João, arrancar a cabeça de João é jogar a Bíblia fora. Jogar a Bíblia no lixo. Aquilo ali era o que Herodes estava fazendo. Era acabando com a palavra de Deus. O João, ele representa a palavra de Deus. Então, quando ela pede a cabeça de João, ela está dizendo, pare de falar disso. Era o que Herodes, foi o que Herodes fez, e era o que Herodes temia. Então não faça promessa que você não pode cumprir. Não separe o que Deus ajuntou. O divórcio tem acontecido em larga escala, e entre os crentes o índice é quase igual. Faça isso, não separe, que Deus ajuntou. Jesus foi que falou. Jesus foi que falou. Então, não separe o homem aquilo que Deus ajuntou. E nunca durma em quartos separados. Naquela época era assim, o rei num palácio, a rainha noutro palácio. Coisa ridícula. Nunca durma em quartos separados. Nunca, nunca. Olha, eu durante o dia eu tirava uma soneca num quarto que tem lá. E todo dia eu estava aqui espirrando, lembra? Quase todo dia eu estava aqui com uma rinite terrível. Deixei aquele quarto.
Agora só durmo na nossa cama mesmo. Quando for para cochilar de tarde, qualquer hora, é ali. Deixei, aí melhorei. Então você vai melhorar de muita coisa quando você se unir com a sua esposa e ficar ali unha e carne, os dois juntinhos. Quebre as barreiras, quebre as brigas, acabe com isso. Assuero tinha um palácio, Esté tinha um palácio. Esté, para chegar até Assuero, tinha que fazer toda uma trama hollywoodiana. Não, essa coisa toda é a sua unha e carne. Você é um com ele, você é um com ela. Então se junte e faça a coisa certa. Não se separe, não durma em quartos separados. Mas também não é disso que eu quero falar hoje. Já pensou? Isso é tudo início da conversa, só início da conversa. Mas eu prometi à irmã Clíbia que vou terminar na hora hoje. Meus irmãos, eu tenho aqui: coragem começa com fé. Coragem começa com fé. Alguém já disse felicidade começa com fé. Mas nós estamos dizendo hoje que coragem, ela começa com fé. Uma pessoa de coragem, é o que acontece com Esther, é o que acontece com Mordecai. Era uma questão de vida ou morte, eles tinham que ter coragem para viver, para continuar vivendo. Coragem começa com fé. E é o que acontece com o missionário. O missionário, ele tem que sair da sua terra, ele tem que ir para outro lugar. Isso é coragem. Coragem. E aí, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, nós vemos uma galeria de heróis, nossos heróis. A igreja chamou o capítulo 11 de Hebreus de galeria dos heróis da fé. Tem vários heróis, vários heróis. Começa com Enoque, que andou com Deus. Pai Noé, depois Abraão, Moisés e assim por diante. Fala de Davi bem pouquinho, só o nome dele, mas a gente conhece a grande história de Davi. Mas veja só, capítulo 11, coragem começa com fé. Qual é a primeira palavra para o missionário? Primeira palavra para o missionário ele tem que ser uma pessoa obediente. Obediente. Uma pessoa que tem coragem, que tem fé, ela é obediente. A obediência é um pré-requisito ou um requisito para o missionário. Considerando que Esther foi uma missionária naquele momento dela, para livrar o seu povo da morte. Então, considerando que Mordecai é um missionário de Deus para livrar o seu povo da morte, considerando que a igreja é missionária, considerando que nós temos o DNA missionário, todo crente é um missionário. A obediência é um requisito para a missão. Hebreus capítulo 11, verso 8 diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. O que é obediência? Obediência é quando o pai ou a mãe diz assim: vá fazer isso, e você não pergunta, por que mãe? Por que pai? Não pode. Filhos de hoje estão muito rebeldes, muito difíceis. Mas por quê? Tem essa história. Meu pai tinha tanta raiva dessa pergunta. Papai, não me pergunte isso não, vá fazer. E para ser missionário você não pode fazer pergunta não.
Para onde? Para fazer o quê? Pô, já está aí. Fazer discípulos. Em todo lugar. De todas as nações. Então, o Abraão, ele saiu sem mapa. Sem mapa. Hoje a gente se perde até com o Waze, com o GPS, a gente se perde. Mas Abraão saiu sem mapa. Abraão saiu sem saber para onde ia. Ele saiu. Deus mandou, ele foi. É isso que diz o autor da carta aos Hebreus, elogiando a fé desses grandes heróis. Então, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, saiu sem saber para onde ia. Segundo requisito, pré-requisito, o requisito da missão, em missão, renúncia. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Uma renúncia. Verso 24 do capítulo 11. Moisés. Pela fé, Moisés, adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Renúncia. Porque preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar o prazer transitório do pecado. Agora, veja o que diz o verso 26. É muito interessante o verso. Porquanto, vamos ler juntos, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Meus irmãos, por causa de Cristo, considerou a desonra a uma riqueza maior. A desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Ele considerou que a desonra de fugir, de ficar com um povo escravo, de liderar um povo escravo, era melhor do que os tesouros do palácio. Renunciou, recusou. E o que dizer de Guilherme Querem, que Julinha falou? O que dizer de Carlos Stude, de Hudson Taylor, de Davi Livingstone, que renunciaram tudo e foram, sem saber o que iam enfrentar. Então, renúncia é o que acontece com uma pessoa que é missionária. Por que nem todos têm uma missão? Ou por que nem todos recebem a missão e cumprem a missão e entram na missão? Porque não quer renunciar, seus prazeres, a sua casa, o seu conforto, a sua vida, não querem renunciar, ou não queremos renunciar. Então, renúncia é requisito para a missão. Missionário é aquele que deixou. Júlia também falou nisso. A gente sempre ouve que um missionário deixou alguma coisa. O próprio Fernando, que escreve o artigo, ele era um alto funcionário da Caixa Econômica Federal. Saiu da Caixa ganhando 3 vezes o que veio ganhar na junta. Essa história a gente ouve e já está na junta há mais de 20 anos. E Deus tenha abençoado ele. Hoje ele é diretor executivo da Convenção Batista Brasileira. Também, essa semana eu liguei para ele, ele estava no Canadá, numa reunião da Convenção Batista, da Aliança Batista Mundial. Estava lá numa reunião, mas me atendeu. Então, meus irmãos, uma pessoa importante, uma pessoa que Deus tem usado, mas é uma pessoa humilde, é um missionário. E aí, a renúncia é uma marca do missionário, do verdadeiro missionário.
Outra palavra que também cabe é mãos trêmulas. O missionário, ele tem mãos trêmulas. Você, no verso 31 de Hebreus 11, nós lemos assim, ó: pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os que haviam sido desobedientes, pois tinha acolhido os espias pacificamente. Você pensa que Raabe fez isso com coragem demais, com força, com equilíbrio emocional? Não, ela fez tudo o que fez com mãos trêmulas. Outra pessoa também, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão. Lembra de Gideão? Gideão, ele fazia o seu trabalho para a manutenção de sua família dentro de uma caverna, porque ele tinha medo dos saqueadores. Gideão era um dos homens mais medrosos de Israel. E o Senhor o colocou diante do povo para ser um juiz. E venceu a batalha com 300 homens. Então, meus irmãos, o que dizer de Gideão? Mãos trêmulas. O que dizer de Baraque? Lembra de Baraque, aquele que disse: só vou se você for, com a juíza Débora? Que homem é esse? Ele era um general, mas estava com mãos trêmulas. Deus usou ele. Também Sansão, cego, sem força, falou com Deus, fraco, falou com Deus: Senhor, dá-me a força para, nesse último suspiro de vida, me vingar dos malfeitores e daqueles que falam do teu nome, profanam o teu nome. Botou a mão nas colunas do palácio e fez a terra, fez o palácio ruir, tremer com as suas mãos trêmulas, Então, missionário é alguém que, apesar de fazer uma obra grande, fez tudo o que fez com mãos trêmulas. Eu me emocionei muito e gostei muito dessa palavra, porque lá no cemitério, no sepultamento de Pastor Nilson, eu tremi mais do que uma Toyota, motor de Toyota. Já viu o motor de Toyota como faz? Treme muito. Eu já andei de Toyota com meu tio, que era mecânico, tinha uma Toyota. Meus irmãos, o motor da Toyota, eu chegava em casa assim, já. Que a gente era tudo menino, ia na carroceria. Lá no sepultamento do pastor Nilson, eu tremi mais do que a emoção, irmãos, de me despedir daquele homem que a gente conviveu, amou. Foi muita emoção para todos nós. E alguém pensou que eu estava doente. Eu sempre tive o coração e as pernas trêmulas. Mas, irmãos, a gente tem que fazer a obra de todo jeito. Aí quando eu ouvi essa palavra, mãos trêmulas, eu gostei. Eu digo, eu vou compartilhar com os irmãos, aqueles irmãos que eu tenho lá na igreja que são de mãos trêmulas, para que eles não parem de fazer a obra. Não parem de fazer a obra. Irmão Lincoln tem uma esposa que tem mãos trêmulas, tem mal de Parkinson, e ele sempre leva ela para o trabalho. Ela diz: eu quero ir. É uma compositora, uma pianista, mas sempre está conosco, a irmã Mariluz. E agora ele me confessou que o médico disse que ela está perdendo a memória. Ele disse isso com muita tristeza. Como nós vimos o pastor Nilson aí perdendo a memória com Alzheimer, ele já não estava ali. Mas mesmo assim faz muita falta, muita falta. E não era mais ele, aquele homem que a gente conheceu, mas fez muita falta. Então, mãos trêmulas, com medo, mas com coragem. Esté vai falar com o rei. Ela vai falar com o rei, porque ela tem uma missão. E a gente às vezes não fala com uma pessoa que é nosso parente, não tem coragem de falar. Então, mãos trêmulas são as mãos do missionário. Aí o texto diz assim, fala de
Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi. Davi no meio ali daqueles, mãos trêmulas. Lembra quando Davi matou Golias? Davi estava cheio de si, cheio de coragem. Não, estava com mãos trêmulas. Mas as mãos trêmulas de Davi ainda enfiou uma pedra na testa do gigante. Porque mãos trêmulas, guiadas pelo Senhor, irmãos, matam gigantes, destroem palácios, reinos. Irmãos, o povo de Deus, em 20 anos, venceu os judeus. Em 50 anos, o povo de Deus venceu o Império Romano. Mas como venceu, pastor, se o Império Romano matou milhares e milhares de crentes? O povo de Deus, com mãos trêmulas, venceu o Império Romano. Venceu os judeus. Venceu o judeu até hoje não é fácil. Não é fácil vencer o judeu. Até hoje. Mas o povo de Deus, os crentes, os cristãos que foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia, eles venceram os judeus. Foram mortos, foram sacrificados, foram jogados aos leões, mas o evangelho permanece até hoje. Até hoje a gente está aqui. Esse é o povinho de Deus. Então, mãos trêmulas. E por último, lágrimas plantadas. O missionário é uma figura que ele planta com lágrimas. Você já viu o Salmo 126, versos 5 e 6? Aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com cânticos de alegria. Vamos dizer juntos? Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Verso 6. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Amém. Então, lágrimas plantadas, sementes, as lágrimas de Paulo, o sangue que Paulo derramou, o sangue que os mártires derramaram, elas são sementes, O povo de Deus estava voltando do cativeiro, estavam contentes porque eles disseram: até aqui nos ajudou o Senhor tem nos ajudado. Grandes coisas, na verdade eles disseram, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então o povo de Deus, ele sai do cativeiro, plantou lágrimas lá, colheu vitória. O apóstolo Paulo disse que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, enquanto você sofre e vive a missão que Deus lhe deu, você planta o evangelho e vai colher em glória para Deus. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, meus irmãos, lágrimas plantadas, lágrimas que são semente, lágrimas da mãe que ora pelos seus filhos, lágrima do esposo que ora pela sua esposa, da esposa que ora pelo seu marido, dos irmãos que oram pela sua casa, pela sua igreja, lágrimas que são sementes, lágrimas daqueles que choram porque serão consolados. Jesus disse isso: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, os que semeiam com lágrimas, com cânticos de júbilo, ceifarão, colherão. Irmãos, missionário, portanto, é alguém que obedece, alguém que renuncia à sua própria vida, é alguém que tem mãos trêmulas, mas apesar disso, faz a obra. Mãos trêmulas, ofertas pequenas. Tem um irmão de longe, dá uma oferta. Aquela oferta dele tem abençoado
outros irmãos de longe que dão ofertas. Não tem oferta pequena, irmãos. Não tem. Não tem. Porque são mãos trêmulas. Você viu, o pastor Ronaldo, ele faz todo ano uma campanha para construir um templo, pelo menos um templo por ano. Esse ano eles estão agora em Santa Cruz de Malta. Lembra de Malta? É Denise, cadê a Denise? A Denise plantou a igreja de Santa Cruz. Hoje está um grupo lá de 50 irmãos construindo o templo de Santa Cruz de Malta, lá. Uma cidade, irmãos, que tem 5.000 assentos na frente da igreja católica, para o povo sentar, para beijar e lamber uma cruz que veio lá de Malta. Uma cruz que tem na frente do templo católico. Eles passam numa romaria por um bequinho estreito. Cada um tem que pelo menos tocar. E se demorar, o sacristão fica empurrando para a pessoa passar ligeiro. 5.000 assentos, porque depois de passar pela cruz, o padre vai fazer a homilia e eles vão ficar ali na praça assistindo a palavra que o padre tem para eles. Então nessa cidade está lá sendo plantada já há mais de 20 anos uma igreja batista. E hoje, essa semana, pastor Ronaldo está construindo lá. Aí pastor Ronaldo botou um vídeo, depois eu vou mandar para os irmãos, que tem uma menina que ela tem alguma síndrome, alguma situação, e ela juntou numa porquinha a sua oferta durante aquele ano. E aí o pastor vai com ela ali na igreja quebrar a porquinha e está lá cheia de dinheiro. Tem moedas, tem cédulas. Ele quebra aquela porquinha para ajudar na viagem. São 50 irmãos que vão para lá. Aí vai um ônibus ou 2 ônibus com os irmãos e vai também um caminhão com material de construção. E o pessoal para construir. É o que os americanos vão fazer agora. Agora, dia 24, os americanos vão para a Ponta de Pedra construir o templo. A base já está pronta, já estamos levantando as paredes, e os americanos vão concluir e cobrir, e botar as portas. Já negociamos 8 janelas e uma porta grande para frente, de vidro. As ofertas estão chegando, irmãos. A ofertinha pequenininha da viúva, das mãos trêmulas. Então, missionário é isso. Fazer missões é assim. Próximo sábado eu vou falar, próxima sexta-feira eu vou falar para os promotores de missões estaduais lá no sítio Silvânia. Vai estar gente de todo o estado de Pernambuco, vai estar lá. São promotores, são eles que ajuntam as ofertas, são eles que falam das ofertas. Julinha agora falou para nós aqui sobre oferta, sobre missões. Então, a luta continua porque a igreja não foi vencida. O que Jesus disse? Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus disse isso, não é verdade? E João, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 4, ele diz: a vitória que vence o mundo é a nossa fé. É a nossa fé. E fé e coragem andam juntas. Só tem coragem quem tem fé de fazer a missão. Vamos ficar em pé e vamos cantar uma música? Vamos cantar uma música? Hino 442 do cantor cristão, o missionário.